Você já foi nomeado, né, para um processo judicial, precisou apresentar uma proposta de honorários e não sabia como fazer, não sabia nem por onde começar? Então, nesse vídeo eu vou te explicar como que você deve escrever essa proposta de honorários para você peticionar lá no processo, para você enviar pelo juiz, enfim, como que você deve fazer essa proposta de honorários. Para vocês um exemplo que eu uso dentro do meu curso, que eu ensino para os meus alunos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, então eu aconselho que vocês fiquem até o final desse vídeo. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para trazer conteúdo de engenharia civil com foco em engenharia diagnóstica. Então, se você aí tá chegando agora, seja muito bem-vindo no meu canal. Já expliquei o que faz um perito nesse vídeo e já também falei quanto ganha um perito judicial nesse outro vídeo. Então, se você quiser, vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Você assiste depois que assistir esse vídeo até o final, beleza? Isso pode ser muito viável financeiramente, mas você tem que saber o que você está fazendo. É um mundo à parte do que a gente aprende dentro da graduação de engenharia civil. Realmente são termos, são processos que a gente nunca viu, a gente não faz ideia de como funciona. Então, eu precisei estudar muito, eu tive ajuda, inclusive, da minha irmã, que é advogada, então ela me ajudou bastante em termos de qual que é o processo, de como ler um processo, né, a petição, enfim, como é que são organizados os autos, então ela me ajudou bastante. Então é uma coisa que eu aconselho, assim, primeiro, entenda como que funciona isso para você não fazer besteira dentro de um processo. E por que existem os peritos? Bom, existem diversos processos judiciais nas mais áreas, dos mais diversos temas, e o juiz, infelizmente, né, ele não consegue ter conhecimento de tudo. Então ele tem o conhecimento das leis, né, de como ali organizar esse processo, de como falar ali com as partes, mas ele não tem, muitas vezes, conhecimento técnico para julgar quem é o responsável, quem que é o culpado daquele processo, daquele caso. Então, ele precisa nomear pessoas que o auxiliem. Peritos nomeados podem ser médicos, veterinários, biólogos, contadores. Então, assim, gente, não é só engenheiro civil que pode ser perito. E existem diversos processos judiciais que envolvem a área da engenharia civil. Então, precisa-se sim muito de engenheiros dentro ali do cadastro técnico para serem nomeados. É a forma de remuneração do perito judicial. É o valor a ser pago pelo trabalho realizado por esse profissional. Às vezes, você pode ser nomeado para a justiça gratuita. E justiça gratuita não é que você não vai receber nada, mas significa que é uma tabela de valores a ser seguidos. E você pode o quê? Quando você é nomeado para a justiça gratuita, você pode apresentar seus honorários e solicitar uma majoração desse valor. Aí vai do juiz também dizer se aceita, né, se difere ou não. Tem juízes que, por exemplo, quando você não é o primeiro perito que passa por essa nomeação, ele já majora, ele já chama eu, engenheira Karine Baptista, como perita judicial, já majorando a tabela em 3 vezes. E daí vai de você aceitar ou não, você não tem nem abertura para apresentar seus honorários. Mas isso é quando é justiça gratuita. Quando é justiça paga, você, segundo o artigo 465 do CPC, né, do Código de Processo Civil, você tem 5 dias para apresentar proposta de honorários, currículo e contatos, né, formas que aí o tribunal pode entrar em contato com você. Então, imagino que um mini currículo aí, um currículo bacana você já tenha, então a gente vai focar aí na proposta de honorários. No vídeo que eu comentei antes com vocês, né, o quanto ganha um perito judicial, eu já menciono diversas tabelas, diversos documentos que vocês podem embasar o valor hora que vocês vão fixar aí na proposta de honorários de vocês. Então, verifica lá depois desse vídeo, eu explico bem certinho, tem tabelas do IBAP, tem tabelas do CREA, tem sindicatos, então você verifica aí qual que vale mais a pena você utilizar. Porque até eu aconselho vocês, inclusive, a anexar junto, mandar junto ali a tabela para realmente comprovar que você tá utilizando ali uma base de cálculo coerente, né? Que você não tá aí tirando um número da sua cabeça. Semana passada veio um colega profissional dentro da engenharia diagnóstica e me pedindo: Karine, vídeo urgente no canal falando como escrever uma proposta de honorários. E aí que caiu minha ficha, que de fato eu tinha trazido para vocês, né, uma estimativa aí de quanto ganha um perito, mas não falei para vocês como escrever essa proposta. Então, eu vou te mostrar aqui um modelo que eu uso dentro do meu curso, Fórmula O dos Técnicos, né? Um modelo aí que eu ensino, que eu passo para os meus alunos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês em breve. Mas eu queria destacar pontos importantes num trabalho de um perito judicial. A gente não somente elabora o laudo, não é somente esse o tempo que a gente precisa imaginar para escrever a nossa proposta de honorários. Quando nós somos nomeados peritos, a gente recebe um e-mail, porque hoje a maioria dos processos eles são eletrônicos, então a gente recebe um e-mail
dizendo que fomos nomeados. A gente precisa entrar dentro desse processo. Eu recomendo que você leia o máximo possível. Às vezes fica inviável ler tudo, porque é muito extenso e às vezes tem documentação ali que não nos interessa. Mas é muito importante que a gente leia pelo menos as iniciais, né, de cada parte, pra gente entender o que cada parte tá dizendo sobre o processo. E se tiver algum laudo ali de algum outro profissional, engenheiro, a gente lê também. E outro ponto importante, os quesitos, que são as perguntas que as partes fazem para o perito responder. Então, se não tem quesito ainda no processo, você solicita ao juiz que você só vai, né, divulgar, que você só vai ali, conseguir elaborar uma proposta de honorários após a apresentação dos quesitos, porque eles são fundamentais para você entender aí a quantidade de trabalho que você vai ter que despender nesse processo. Então, lê, né, o processo, pelo menos ali partes fundamentais do processo, e verificar se tem quesitos nesse processo. Se tiver quesitos, você já lê, já verifica ali se você vai precisar, por exemplo, de um profissional especializado, ou se você vai precisar de algum equipamento, né, que você não tem, então você precisa alugar. Por exemplo, que é questões de uso capião. Você precisa, algumas vezes, fazer levantamento topográfico. Então, às vezes, não é o teu trabalho, você precisa ali levar junto um topógrafo, né, um engenheiro agrimensor, para fazer esse levantamento para você. E você englobar ali no teu trabalho. Então, é muito importante que você tenha essa ciência do que o processo judicial tá te exigindo como perito judicial. Então, com isso em mente, aí que você vai conseguir montar a tua proposta de honorário. Esse estudo e essa análise já vai demandar um tempo seu. E pode ser que você nem seja aprovado, né? A sua proposta de honorários nem seja deferido. E o que acontece às vezes? O juiz, ele só diz que foi indeferido a tua proposta e já nomeia outro perito. Então, às vezes, você não tem nem chance. Tem juízes que nem solicitam uma redução, eles já nomeiam outro perito. Tá? Então, só pra você ficar ciente que isso pode acontecer. Lembra você que eu posto vídeos novos aqui todas as quartas-feiras às 11h45. Se você não tá recebendo notificações dos vídeos, é porque você ainda não é inscrito nesse canal. Então, por favor, peço que você se inscreva nesse canal. Tem um botão escrito inscreva-se aqui abaixo desse vídeo. É só você clicar que você vai passar a receber todas as notificações dos vídeos que eu compartilhar aqui neste canal. Compartilhando a tela com vocês, tem aqui o modelo de proposta de honorários que eu disponibilizo dentro do meu curso Fórmula Laudos Técnicos, e eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante vocês fazerem uma logo, um cabeçalho em todos os trabalhos de vocês, realmente padronizar, e assim, quando a pessoa bater o olho, ela já saber que é da tua empresa, né, que você é o profissional que está responsável por aquele trabalho. Então, traz a sua logo, traz dados importantes sobre você, sobre a sua empresa. Eu acho realmente muito importante. Aqui eu venho cumprimentando, né, o juiz ali, a juíza da vara. Fiquem atentos quanto a esse número, né, da vara e a cidade que vocês foram nomeados. Se vocês atendem outras varas do processo, acho muito importante já trazer o número, assim, eles percebem que você fez próprio para aquele processo. O nome da ação e o nome, né, do autor e dos réus. Traz uma apresentação sua, então o seu nome, o seu título, né, de sua graduação ali, a inscrição no conselho e vem, né, perito oficial nomeada por Vossa Excelência no processo em referência, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar a sua proposta de honorários. Na oportunidade agradece pela honrosa indicação que foi confiada, colocando-se à disposição de Vossa Excelência. E daí você vem apresentando. Eu vou trazer dois tipos, tá? Duas formas de você apresentar essa proposta. Então, essa primeira, que é realmente assim, não dando muita abertura, não trazendo muitos detalhes, mas dizendo aqui bem certinho, né, no seu escopo, o que você vai fazer a vistoria em loco, verificar os fatos, documentos, medições, avaliações, vai fazer ali a resposta dos quesitos, vai elaborar o laudo técnico. Então, você trouxe aqui realmente o que você vai fazer nesse processo. Ressalta que não contempla no custo acima nenhum custo com ensaios, testes ou alocações de equipamentos. E caso ache-se necessário, os custos deverão ser tratados separadamente. E você traz aqui os honorários, né? Então, quanto que fechou, né, para você, a questão do valor, com base na hora constante no regulamento de honorários. Por exemplo, aqui eu trouxe o IBAP, mas você pode trazer o CREA, pode trazer algum sindicato, traz aqui, deixa específico o que você está utilizando como base, e até talvez seja interessante você colocar essa planilha do IBAP, esse documento, aqui anexado junto quando você peticionar. Requer a liberação antecipada de 50% do referido valor
para início dos trabalhos. Muito importante você fazer essa solicitação, para você não trabalhar meses, até anos, sem ver a cor de nenhum tostão. Sim, isso acontece, gente, porque, como é que eu posso dizer? Muitos peritos esquecem de pedir isso ou não sabem que podem pedir essa antecipação e só vão receber o dinheiro no final, quando todas as manifestações, quando tudo que envolvia a parte técnica for finalizada. E para finalizar a tua parte técnica, isso pode demorar meses ou até mesmo anos. Que no momento é permitido é solicitar os 50% de adiantamento. Na verdade, no máximo 50%. Aí vai do juiz deferir. Se ele vai te pagar os 50%, se ele vai te pagar 40%, se ele vai te pagar 30%, ele que vai deferir. Então, veja, nós peritos, a gente tem que passar por 2 processos, né? Para então, não, agora de fato eu sou perito desse processo. A gente vai ser nomeado e segundo lá o artigo que eu comentei com vocês do CPC, a gente precisa apresentar nossa proposta de honorários para ser deferida e também ser deferido a questão de quanto que o juiz vai nos pagar logo no começo, tá? Então, é muito importante você solicitar isso para você não ficar vendo navios. Outro item muito importante. A presente estimativa contempla o processo e quesitos apresentados, sendo que eventuais esclarecimentos e quesitos complementares que venham a ser solicitados poderão ensejar pedido de complementação de honorários. Então, aí você explica, né, que para você não se nega a responder o quesito, no entanto, para você fazer essa resposta, você precisa de dados, você precisa de algum ensaio, de algum profissional especializado, do qual vai te exigir os custos X, ok? Você pode peticionar e vai do juiz deferir ou não. Se ele indeferir, então você não responde o quesito, ok? E aqui a outra forma que eu trago para vocês é essa questão de trazendo uma tabelinha. Então, assim, às vezes, abrir demais a tua proposta, os teus honorários, pode ser um tiro no pé. Então, fica atento como é que funciona. Por exemplo, se já teve algum perito anteriormente nomeado e ele apresentou dessa forma em tabela e foi questionado, foi indeferido, você já não apresenta assim, você apresenta de outra forma. Então, essas dicas, assim, você tem que estar atento a esses detalhes. Então, você pode estar apresentando desta forma, tá? Dá certo apresentar assim, é só como eu disse, se outros peritos já passaram, apresentaram dessa forma e não deu certo, você já não faz assim. Daí você traz essa tabelinha com esses dados assim mais abertos, né? Mostrando quanto tempo você vai levar para o estudo da documentação, quanto tempo você vai levar para vistorias em loco, para elaboração do laudo, então você abre mais esses dados, ok? E traz aqui também aquele mesmo termo que estava anteriormente, que é muito importante, que se houverem quesitos complementares, né, que exijam novos cursos, que você vai estar enviando nova proposta de honorários, ok? Aí você assina, envia, peticiona lá no processo e vai dar tudo certo. Aí vai do juiz aí o que ele vai fazer, né? Se ele vai deferir ou não o teu pedido. Então, gostou desse modelo que eu passei pra vocês? Você imaginava que era isso mesmo? Não, realmente mudou completamente? Você não tinha ideia que era assim que era apresentado? Comenta aqui abaixo desse vídeo o que você achou. Já aproveita e peço pra você. Se você curtiu, se isso te ajudou e você acredita que pode ajudar outras pessoas, deixa o seu like nesse vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo vale a pena e compartilha com mais pessoas. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima.